irmãos, graça e paz. Bom estarmos aqui, agora não fisicamente, mas online, e tomamos essa medida justamente para contribuir, então, com esta questão, né, do coronavírus, para tentar diminuir a propagação, né? E nós conversamos no conselho, então, e decidimos fazer a transmissão online da nossa escola dominical. Vamos ter esse tempo aqui, ainda que não com o contato físico, mas pelo menos conseguimos usar a tecnologia, né? Na semana passada nós tivemos uma aula na escola dominical falando sobre a tecnologia, pois bem, estamos utilizando-a, né? Graças a Deus por isso. Então, que você possa acompanhar esse período que vamos ter uma escola dominical online, mas que seja um momento gracioso para nós, né? Com certeza nós vamos poder aqui transmitir alguns ensinos da palavra do Senhor que serão importantes para nós. Então, antes de mais nada, vamos iniciar esse momento orando ao Senhor. Amado Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós temos, ainda que não presentes fisicamente, mas podemos, através dos meios sociais, das mídias, podemos também transmitir e meditar, ó Deus, em Tua Palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe neste momento, ó Deus, e que haja edificação no corpo de Cristo, ó Deus, apesar desta forma diferente, mas que haja edificação em todos nós. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor conceda a graça, para que a vacina e a medicação, ó Deus, para tratar o coronavírus, ó Deus, possa ser encontrada rapidamente e difundida, ó Deus, por todo o mundo, para que haja o tratamento e a cura, Senhor Deus, de muitas pessoas. Oramos também pelos profissionais de saúde, ó Deus, que estão atendendo as pessoas. Eles têm que sair de casa, eles têm que justamente ir aos hospitais, às clínicas, e eles têm uma maior exposição, e nós rogamos por eles, ó Pai, que o Senhor os guarde, que eles continuem sendo utilizados em Tuas mãos para o bem da população. Oramos, ó Deus, pela igreja, pelo Teu povo espalhado sobre a face da terra. O Senhor esteja dando paz, tranquilidade aos corações, e que em breve, ó Deus, tudo isso possa ser resolvido. Oramos também pela economia, ó Deus, onde tantas pessoas são afetadas, ó Deus, e nós rogamos para que não haja demissões, para que as empresas continuem, ó Deus, trabalhando, comércio, agricultura, agropecuária. Então, nós oramos, ó Pai, para que os menos favorecidos, os mais pobres, ó Deus, que têm mais dificuldades, são os que mais sofrem nesse momento. Rogamos por eles também. Senhor, agora abençoa a nossa meditação na palavra, tenhamos um tempo agradável aqui, Senhor, na Tua presença. Oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de meditarmos na palavra de Deus, nós temos aqui alguns avisos, né, para informação para toda a igreja. Hoje à noite o culto será transmitido às 19 horas, então você pode acessar também o link que está sendo disponibilizado no grupo de WhatsApp da Betel. Você pode também compartilhar com outras pessoas, enfim, vamos utilizar as mídias sociais para que possamos nos manter informados, edificados e também poder passar para outras pessoas a meditação da palavra, tá ok? Algumas pessoas estão perguntando, pastor, como que nós podemos fazer com relação aos dízimos? Bem, nós passamos algumas orientações já no grupo de WhatsApp da Betel, mas você pode fazer da seguinte forma: nós temos uma conta na agência Sicredi, agência 0723, a conta corrente é 66016, o CNPJ da igreja é 06855-930-000103. Também essa informação também está no boletim da igreja, que também disponibilizamos aqui no grupo de WhatsApp. Também haverá um diácono agora de manhã, das 9 às 9h30 no templo. Também um diácono estará de plantão das 19 às 19h30. Então, caso alguém prefira trazer aqui na igreja, você pode trazer e entregar pessoalmente a um diácono. Caso necessite, também você pode entrar em contato com o presbítero da igreja e pedir que esse presbítero vá até a sua casa para recolher esse dízimo, tá ok?
Também, se você tiver algum pedido de oração durante esse período, você pode passar diretamente no WhatsApp da igreja ou então em meu WhatsApp particular e nós vamos orar por esses motivos, tá ok? Outra questão, no grupo familiar, terça-feira, o nosso grupo familiar, nós vamos transmitir um grupo familiar via Facebook, tá ok? Então nós vamos passar também o link na terça-feira, haverá apenas um grupo, na realidade o grupo Levitas vai gravar o grupo familiar, apenas ali o Otto, a Eulina, eles vão transmitir, então você pode entrar ali também, você pode visualizar, você pode passar pedido de oração, vai ter um estudo bíblico ali também, para que você possa acompanhar, tá ok? Então não haverá grupo presencial, de grupo familiar presencial, mas da mesma forma que estamos transmitindo a escola dominical online, vamos transmitir também o grupo familiar online, tá ok? Então são esses aqui os avisos que queremos passar para os irmãos. Nesta semana nós temos 3 aniversariantes. O Marcos Reste está fazendo aniversário hoje, dia 22, e a Marta e o Jerry fazem aniversário dia 26, tá ok? Então vamos orar mais uma vez agora pelos aniversariantes e depois vamos passar para o nosso estudo bíblico. Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, pela vida do Marcos Reste, também, Senhor Deus, da Marta e do Gerry, e nós rogamos ao Senhor as Tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai, e que a graça e a bondade do Senhor continue sobre a vida deles. Guarda-os, livra do mal e acrescenta longevidade, ó Deus, a eles. Nós agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo aos nossos amados irmãos. Que a graça do Senhor, ó Pai, seja estendida aos seus familiares também e que dia a dia eles continuem firmados na rocha que é Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, da nossa irmã. Em nome de Jesus te louvamos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Muito bem, também nós mandamos aqui um abraço para o Alisson e a Gisele, voltaram dos Estados Unidos, estão em quarentena, estão na casa deles. Que Deus abençoe vocês, que esse tempo passe rapidamente. Parabéns pela atitude de vocês, tá ok? Bem, irmãos, a nossa lição de hoje, ela trata sobre o seguinte tema: a autonomia absurda e o misticismo pagão. Nós temos 2 textos aqui que são base para nosso estudo. Um deles se encontra em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, que diz assim: Então disse a serpente à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o outro texto, para a nossa escola dominical, para a nossa aula, está em Colossenses 2, versos 20 a 23, que nos diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A introdução da nossa lição diz assim: qual é a origem das certezas daquilo em que acreditamos? Você já se perguntou por que crê em alguma coisa e tentou traçar de onde vem essa crença? É natural que o primeiro contato com o que acreditamos tenha sido transmitido pelos nossos pais ou responsáveis. Foram eles que nos disseram o que fazer ou não, e os motivos para isso. Inúmeras vezes também fomos informados de coisas que supostamente eram verdade, mas que ao longo da vida descobrimos que não eram. Talvez categorizemos isso como superstição ou crendice. Dentre tantos fatores, nossa limitação para conhecermos adequadamente a realidade, somada ao fato de recebermos ensinamentos sem precisão, pode nos fazer acreditar no que é falso. Quem nunca ouviu que quebrar um espelho traz 7 anos de azar?
Ou que carregar um trevo de 4 folhas traz sorte? Parece muito pueril acreditar nisso, mas não é tão diferente por autonomia em relação a Deus e desconsiderar a sua palavra em favor do misticismo. Então nós vamos procurar conversarmos aqui nesta manhã sobre o que é autonomia. Por que ela é tão perigosa para a nossa vida? Então o tópico 1 nos fala justamente a respeito disso. Autonomia. Podemos definir a autonomia em relação a Deus como o desejo de nos libertarmos das suas ordens. A palavra autonomia significa isto, lei para si mesmo. Então, ao invés de eu me submeter à lei de Deus, me submeter ao meu Criador, aquele que criou a minha vida e aquele que disse como eu devo viver, eu procuro deixar isso de lado e eu procuro criar as minhas próprias leis como Deus, se Deus não existisse, e aí então quem vai fazer as leis para mim mesmo sou eu. Então a autonomia é extremamente perigosa, porque alguém querendo viver como se Deus não existisse, como suas ordenanças não fossem boas para a nossa vida. É como se alguém tentasse nos convencer de que o governo de Deus sobre nós é ruim, e que sabemos nos conduzir melhor do que ele propõe. Olha só a proposta interessante, né? Não há Deus, ou então dizer, não, a minha proposta é melhor, aquilo que eu tenho como conceito é melhor do que o conceito de Deus. Então, rejeitamos sua palavra para vivermos de acordo com aquilo que achamos melhor para nós. Foi exatamente essa a primeira tentação no Éden. É bom lembrar que Adão e Eva foram criados em retidão e justiça, e por isso precisariam ser convencidos para praticar o mal. Só que após a queda no pecado, todos nós já nascemos inclinados a desobedecer a Deus. Então Adão e Eva foram criados em perfeição, e a tentação da serpente, de Satanás, foi justamente para que eles pudessem abandonar, ou melhor, se aproveitar da situação que eles foram criados e ainda exceder isso procurando ter a autonomia em relação a Deus. E o problema é que eles caíram e aí então todos nós fomos afetados pela queda. E aí nós já nascemos com essa inclinação. Ou seja, nós temos que estar atentos justamente ao perigo de cairmos na tentação de buscarmos autonomia para a nossa vida. Aqui o tópico, o número 1, tópico 1, se divide em alguns subtópicos, e o primeiro dele é a sagacidade maldosa. A primeira característica da autonomia em relação a Deus procede da sagacidade maldosa. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, embora haja algumas dificuldades na compreensão geral de como se deu esse episódio, temos segurança de afirmar que ele é histórico e real. Ou seja, às vezes é difícil a gente tentar imaginar, mas como que é isso? Uma serpente conversando, uma serpente falando com o homem, e nós nos perdemos um pouco nessa indagação. Mas o fato é que, embora possamos não saber explicar exatamente como se deu, mas o fato é que isso é histórico e real, ou seja, algo que de fato aconteceu. A palavra traduzida por sagaz normalmente tem uma conotação negativa no Antigo Testamento, podendo ser até traduzida como ser enganoso. Na verdade, havia total má intenção na proposta da serpente, porque ela é identificada como Satanás, que é descrito como pai da mentira. Podemos dizer que a autonomia em relação a Deus é uma proposta diabólica para a humanidade, pois procede do inimigo, que só deseja nos destruir. Então, veja, é uma proposta diabólica para tentar nos destruir. A gente sempre fala de uma forma bem simples que a Bíblia é o manual do construtor. Pois é, Deus nos criou e Ele nos deixa na palavra de Deus tudo aquilo que é importante para a nossa própria vida, para o conhecimento de nós mesmos e para conhecermos e nos relacionarmos com o Senhor. Na Bíblia nós temos então o manual do construtor. A sagacidade humana, a autonomia humana é: Deus não existe. A própria Bíblia diz, né? O insensato diz no coração, não há Deus.
Quando o sensato diz no seu coração não há Deus, ele está tentando se liberar do controle, da soberania de Deus sobre a sua vida, da existência de Deus para criar a sua própria, os seus próprios decretos, os seus próprios desejos, né? Dar vazão aos seus próprios desejos. Então, isso é autonomia humana. Então, se Deus é o nosso construtor, nós temos que justamente seguir a palavra de Deus, que é melhor para a nossa vida. Ou seja, se eu sigo o manual do construtor, eu tenho as melhores informações possíveis para o nosso próprio bem. Veja bem como que é interessante a nossa vida. Todas as vezes que nós fazemos algo que é contrário à Bíblia, as consequências surgem. As coisas dão errado. Por mais que a gente procure tentar acertar, dá tudo errado. Agora, quando a gente observa a nossa vida segundo o padrão divino, nós temos segurança para nós. É bênção para a nossa vida. Então, esses dias atrás, conversando com jovens, falei para eles a respeito de... Tem dois pressupostos fundamentais na nossa vida. O primeiro é a existência de Deus, ou seja, um pressuposto teísta. Existe Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ora, se Deus é o Criador de todas as coisas, até tenho dito ultimamente, né, se o primeiro versículo da Bíblia é real, então toda a Bíblia é verdadeira, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse é o primeiro pressuposto, é um pressuposto teísta. Se nós vivemos segundo esse pressuposto teísta, então, obviamente, nós não temos autonomia para criarmos as nossas próprias leis. Nós devemos submeter à lei de Deus. Agora, o outro pressuposto é o ateísta. Então, são aquelas pessoas que, de fato, não creem na existência de Deus, que o mundo veio a existir por si só e que, por uma obra do acaso, tudo foi criado e formado como está aqui até hoje. Então, nesse pressuposto, se Deus não existe, então não existe uma lei de Deus, e aí o ser humano ele tem esta autonomia para ele criar as suas próprias leis. Então veja bem como a autonomia humana parte de um pressuposto de que Deus não existe. Mas, obviamente, isso não quer dizer que nós que cremos em Deus estejamos livres deste perigo. Por isso estamos estudando essa lição, para mostrar para todos nós, né, para aprendermos que todas as vezes que eu busco autonomia, eu estou cedendo à tentação de Satanás, né? A letra B diz assim: perversão da verdade. A segunda característica da autonomia é a perversão da verdade. Quando os homens desejam ser autônomos em relação a Deus, o governo do Senhor sobre eles é interpretado como algo tirânico e prejudicial. É assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim. Perceba a sagacidade nas palavras da serpente. Ela partiu de um mandamento bom que Deus havia dado e o deturpou para que obedecê-lo parecesse mal ao primeiro casal. Deus havia dito: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. As desculpas típicas de pessoas que desejam estar livres dos mandamentos do Senhor sempre deturpam a verdade, tentando fazer com que as ordenanças que Deus nos concedeu tenham um caráter negativo e danoso para aqueles que deveriam cumpri-las. Olha que sagacidade de Satanás, né? Ela partiu de um mandamento bom que Deus havia dado e o deturpou para que obedecê-lo parecesse mal ao primeiro casal. Então é isso que Satanás tenta incutir na cabeça das pessoas. Olha, obedecer a Deus não é bom. Aquilo que Deus falou vai tolher a sua liberdade, aquilo que Deus ordenou vai fazer com que você seja uma pessoa infeliz, você não pode curtir as coisas boas da vida e tal. Na realidade, uma deturpação da verdade. Quando nós damos vazão a esse tipo de pensamento, a nossa vida ela começa a descarrilhar. Eu vi uma ilustração interessante esses dias em um livro, que o autor dizia assim: como um trem pode se locomover melhor? Numa ladeira abaixo, sem trilhos,
ou ele deslizando em trilhos. O que os irmãos acham? Obviamente, né? Um trem, ele se desloca melhor, uma facilidade maior, quando ele está preso aos trilhos. Eu achei muito interessante essa ilustração, irmãos, porque, veja bem, né? A sagacidade de Satanás é o seguinte: se você estiver preso à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, isso vai tolher a liberdade de sua vida não vai funcionar bem. E na realidade, essa ilustração mostra que quando o trem está preso ao trilho, é ali que ele funciona bem. Se a nossa vida estiver sendo vivida segundo a palavra de Deus, ou seja, nos trilhos da palavra de Deus, a nossa vida vai fluir melhor. Você lembra o que diz o Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, que legal, né? Se nós vivermos, e esse é o grande desafio nosso, irmãos, como cristãos, de tentarmos viver dia a dia no trilho da palavra de Deus. Satanás está sempre tentando puxar a gente para ir para a autonomia humana e fugir do trilho da palavra. Mas vamos nos prender nos trilhos da palavra, que é bênção para a nossa vida. Nós temos a letra C, ainda no primeiro tópico. Negação das consequências. A terceira característica da autonomia em relação a Deus é a negação das consequências da desobediência. Deus havia estabelecido: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás, no entanto, ousadamente acusa a Deus de mentir. É certo que não morrereis. Aqueles que desejam se livrar dos mandamentos de Deus tem de negar que a consequência disso é a destruição. Então veja bem, irmãos, quando Deus dá uma ordenança, vamos pegar um exemplo aqui. Quando Deus nos mandamentos ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a face da terra. Mas ele também diz que quem não honrar pai e mãe, ele era, no Antigo Testamento, era punido até mesmo com a morte. E, ou seja, aquele que não honrar pai e mãe pode ter os seus dias abreviados, ou seja, tem as consequências. Então, mas é interessante que ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz, faça isso, você tem uma consequência se não fizer, e você tem uma promessa, uma bênção se fizer. Então, se você honra pai e mãe, você está seguindo o trilho da palavra, e você então pode ter uma vida abençoada, enfim, você colhe os benefícios da bênção do Senhor, da obediência, os benefícios da obediência. Mas aquele que desonra seu pai, desonra sua mãe, ele vai colher as consequências dos seus atos. Se nós formos, por exemplo, para Romanos capítulo 1, nós vamos ver que Deus entrega aqueles que não querem de fato submeter a palavra do Senhor a Deus, eles os entregam aos seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, para cometerem torpezas contra si mesmos. Olha só. Então, essa é uma sagacidade de Satanás. Você não precisa viver segundo o mandamento de Deus, que não tem problema, você não vai ter consequência alguma. Mas Deus diz: sempre há consequência da desobediência. Isso aconteceu com o primeiro casal, isso acontece em todos os textos bíblicos, né, nós vemos isso. Por exemplo, em Eclesiastes, lembrando aqui, Eclesiastes diz assim: jovem, faz o que você bem entender da sua vida, segue o curso da sua vida e tal, à vontade, mas saiba que de todas estas coisas te pedirá contas o Senhor. Então, ou seja, sempre há uma consequência em nossos atos. Então essa é mais uma sagacidade de Satanás, que não haverá consequência da autonomia humana, mas há consequência sim. Em último lugar, letra D aqui do primeiro ponto, diz assim: mensagem para hoje. Perceba ao seu redor como a autonomia em relação a Deus é muito buscada. A serpente continua destilando sua sagacidade aos homens, semeando que é ruim para eles estarem sob o domínio do Senhor e que não haverá consequências graves por viverem desta forma. As diversas maneiras como a humanidade desenvolve seu afastamento das verdades de Deus reveladas em sua palavra provam isto. As pessoas aceitaram a mentira diabólica que soa aos ouvidos dos ímpios todos os dias: certamente não morrereis, certamente não morrereis. É a palavra de Satanás, não é a palavra de Deus. Os crentes precisam demonstrar que a submissão voluntária a Deus
traz deleite e alegria verdadeira. Como diz o rei Davi, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Me lembrei aqui de um exemplo que a gente às vezes dá, né? Daquela pessoa que vai dar um testemunho, ou melhor, talvez um testemunho, que diz assim: minha vida sem Deus, nossa, eu ia para as baladas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, nossa, eu fazia tanta festa, isso, aquilo e tal, agora minha vida hoje com Deus, nossa, como que ela é boa, maravilhosa, me alegro tanto em Deus. Meus irmãos, que coisa. Satanás sempre tenta mostrar isso, que a vida longe dos trilhos da palavra seria uma vida atraente, uma vida gostosa, prazerosa. E muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor, parece que há mais pesar em servir a Deus do que não. Na realidade, amados, é um deleite maravilhoso, uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e nossa mente. Nós dormimos em paz porque o Senhor nos guarda, nós podemos ter alegria no coração e temos uma alegria verdadeira, uma alegria que o mundo não dá. Então, a mensagem para nós hoje é o seguinte: quando nós seguimos os trilhos do Senhor, nós temos deleite para a nossa vida, é benéfico para a nossa vida, é bênção para você, marido, é bênção para você, esposa, é bênção para você, filho. Nós temos orientação para os pais, nós temos orientação para os casais, nós temos orientação para os filhos, nós temos orientação para relacionamentos, todos eles, nós temos orientação para a nossa vida. Deleite na presença de Deus. Procure, meu irmão e minha irmã, seguir o trilho da palavra de Deus, que é bênção para a sua vida. É assim que nós podemos viver melhor, é assim que nós podemos vencer algumas questões, é assim que nós podemos ser beneficiados em nossa vida e, sobretudo, é assim que Deus pode ser glorificado. Dando continuidade, então, tópico 2, nós temos aqui a questão do misticismo pagão. Então, se nós vimos no tópico 1 a questão da autonomia humana, o tópico 2 nos ensina, melhor dizendo, a respeito do misticismo pagão. Diz assim: se a autonomia em relação a Deus significa acreditar que estar livre do Senhor é melhor do que obedecê-lo, o misticismo mundano pode ser definido como a busca pelo sobrenatural através de elementos não prescritos por Deus em sua palavra. É importante salientar que não negamos de forma alguma que haja aspectos místicos na fé cristã. Na verdade, uma das doutrinas bíblicas mais importantes é a união mística que temos com Cristo. Ou seja, também falando do Espírito Santo, né? A própria ação do Espírito Santo no coração dos regenerados para direcioná-los à vontade de Deus tem aspectos místicos. Ou seja, o nosso relacionamento com Cristo, com o Senhor, ele tem um aspecto místico. Ou seja, é sobrenatural, é pela fé. Agora, o problema do misticismo é quando nós buscamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor através de outras formas, através de outros ensinamentos que de fato não foram prescritos na palavra do Senhor. Então, no entanto, nossa ênfase é que jamais, em hipótese alguma, a ação sobrenatural de Deus em nós irá contra o que estabelece a sua própria palavra. O misticismo, desacompanhado e divorciado das Escrituras, é muito enfatizado em alguns arraiais evangélicos. Se tão somente os crentes se satisfizessem com os aspectos sobrenaturais revelados por Deus, componentes místicos do cristianismo revelados na Escritura, tais como o poder e a presença real de Cristo na Santa Ceia, a fiel pregação como voz de Deus para o seu povo e a nossa união mística com Cristo que garante nossa salvação, a Igreja enxergaria a insensatez de recorrer a objetos ungidos, réplicas de utensílios do templo de Salomão ou orações de pessoas poderosas. A carta aos Colossenses está recheada de ensinamentos que nos ajudam a fugir do misticismo pagão danoso à fé. Bom, tocamos aqui num ponto bastante sério, né? Nosso meio evangélico brasileiro é bastante místico.
Então nós precisamos, amados, atentar para essa lição de hoje, para esse ensino, porque, veja bem, irmãos, não podemos dar mais valor a algumas práticas religiosas do que a própria palavra de Deus. Então nós vemos essa questão hoje, né, de pessoas que fulano de tal é poderoso, a oração dela é poderosa e tal. Irmãos, tomem cuidado com isso, não é a oração do fulano que é poderosa, é Deus que é poderoso para responder às orações, né? Essa questão de você ter uma rosa ungida, ter água do Rio Jordão, isso é um puro misticismo, puro misticismo. Infelizmente, muitos estão se aproveitando disso, né? Tem até álcool gel ungido agora, né? Ele é mais forte, né? Mais poderoso. Então, desculpa a brincadeira, mas às vezes as pessoas em muitos meios aí se aproveitam da ingenuidade das pessoas, né? Então, o misticismo ele é extremamente preocupante, real na nossa vida, no meio evangélico, não só no evangélico, né? No evangélico e no católico também, onde muitos acreditam, dão muito mais poder a um objeto do que ao próprio Deus, né? Não tem cabimento você acreditar que um trevo de 4 folhas vai te trazer sorte, ou então um pé de coelho, né? Ou você vai te trazer sorte, você passar debaixo de uma escada, que isso vai lhe trazer azar. Isso é misticismo. Então nós precisamos voltar mais à palavra de Deus. Quantos correm atrás de novas revelações, né, irmãos? Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, revelação segura. Você lê a palavra, Deus está falando com você. Quando é uma pregação bíblica, uma pregação que está expondo a palavra de Deus, é Deus falando. Essa é uma verdade sempre muito enfatizada no protestantismo histórico. Uma pregação bíblica, ela é Deus falando ao seu povo. Então, não vá atrás de misticismos e de coisas desse gênero que são extremamente perigosas, né? Que nos fazem desviar dos trilhos. Lembra quando eu falei no início, né? Dos trilhos? Não vamos nos desviar dos trilhos da palavra do Senhor. Aqui no tópico 2 nós temos também a subdivisão, letra A, toda certeza em Cristo. A primeira lição para não cairmos no misticismo enganador, é reconhecer que tudo o que precisamos saber está em Cristo. Ao orar pelos colossenses e pelos laodicenses, o apóstolo Paulo diz, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Riqueza da forte convicção do entendimento é uma declaração que enfatiza a certeza que somente o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo traz. Portanto, Paulo conclui, assim digo, para que ninguém vos engane com seus raciocínios falazes. Esse é o primeiro antídoto contra todo o misticismo que está fora de Cristo. Veja bem, quando a pessoa não está ligada à fonte de vida que é Jesus, ele vai buscar outras fontes. Então, o meio de resolver isso é justamente buscando a fonte, estando ligado à fonte. A palavra mesmo nos diz que aquele homem que está unido ao Senhor, que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, sua folhagem não murcha, no devido tempo ele produz o seu fruto. É muito fácil a gente vivenciar isso, né? Podemos avaliar isso ou vermos isso acontecer. Preste atenção, quando você está unido a Jesus, você tem buscado a Cristo, você não tem necessidade de outras coisas. Mas quando nos distanciamos do Senhor Jesus, começamos a buscar outras coisas, ou mesmo às vezes manter uma aparência, né? Para tentar, como Moisés, né? Não deixar a glória desvanecer, mas isso é um risco muito grande. Então, a única fonte de satisfação para a nossa vida é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ok, irmãos, vamos para a letra B aqui. Então diz assim, cuidado com as falácias. O falso misticismo é cheio de falácias, ou seja, são suposições transmitidas como verdade.
mas que não têm fundamento sólido na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos alerta sobre os seus perigos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. As duas fontes principais que Paulo menciona são a tradição dos homens e os rudimentos do mundo. É importante ressaltar que, como infelizmente ocorre tantas vezes, é possível fazer deles nossa regra de fé e prática no lugar das Escrituras e assim colocá-los como ídolos em nossa vida. Então, olha, vou dar um exemplo. Quando nós acreditamos em alguns rudimentos do mundo, então é comum, por exemplo, em alguns meios dizerem assim: olha, você precisa participar 7 semanas de uma corrente de oração para que você possa obter a bênção. Se você quebrar a corrente no meio, você não recebe a bênção. Então, onde que está escrito isso na palavra de Deus? Então, isso não é uma orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz para a gente ser perseverante na oração. A palavra de Deus nos diz para a gente orar sem cessar, fazermos súplicas, pedir ao Senhor, enfim. Mas não que se nós não fizermos um determinado número de orações, Deus não vai responder. Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz que nós não devemos ficar usando de vãs repetições, como se pelo muito falar Deus fosse ouvir. Então, amados, nós estamos lidando com um assunto muito presente em nossa vida, em nosso meio cristão brasileiro. Então, cuidado com suposições transmitidas como se fosse verdade. Olha, eu tive uma revelação, Deus me falou tal e tal e tal coisa. Olha, quando alguém fala dessa forma, eu já fico com os 2 pés atrás, não é nenhum, eu já fico com os 2 pés atrás. Então vamos para a palavra de Deus. Tem um texto no Antigo Testamento que diz: se alguém disser alguma coisa e isso não acontecer, então não foi o Senhor que disse, e não tenha consideração para com esse profeta, porque ele não foi enviado por Deus. Então, cuidado com aquilo que as pessoas dizem como se fossem vindas de Deus. E interessante, né? Daí as pessoas colocam mudam a postura de voz, né? Usam algum termo para trazer credibilidade e se mostram mais espirituais que as outras pessoas. Amados, a palavra de Deus é a fonte para a nossa vida, tá? Então, cuidado com essas coisas ditas como se fosse verdade. Só a palavra de Deus que é o parâmetro para a gente avaliar a verdade ou não. A letra C, aparência de sabedoria. Embora o misticismo, não ancorado nas Escrituras, afaste as pessoas de Deus, ele faz isso de maneira que pareça sabedoria. As tradições humanas supõem cultuar a Deus através de ordenanças que não são baseadas na palavra de Deus. Assim tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Esse misticismo sem fundamento bíblico parece espiritualidade saudável, mas não passa de idolatria e se traduz em pecado. As ordenanças que não procedem de Deus não precisam ser levadas a sério pelos crentes, e não devemos nos submeter a elas. Vou repetir essa frase. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas eu prefiro repetir essa frase para que você, em determinadas situações, você possa ter a ciência, né? As ordenanças que não procedem de Deus não precisam ser levadas a sério pelos crentes, pelos cristãos, e não devemos nos submeter a elas. Tá bom? Então, aquilo que não procede da palavra de Deus, se algum líder religioso ordena alguma coisa que não está na palavra, você não deve obedecê-lo, tá ok? Obedecer é a palavra do Senhor. Em último lugar, a mensagem para hoje. O falso misticismo desconsidera a clareza da palavra de Deus para instituir uma forma nova de buscar ao Senhor, que tem aparência de sabedoria,
mas acaba nos afastando dele. Em vez de se acomodar ao que está revelado, as pessoas que fazem desse misticismo pagão parte de sua religiosidade acabam por cair em idolatria, porque confiam em outros meios de se aproximarem de Deus fora de Cristo e que não estão baseados nas Escrituras. Observe como uma grande parte dos evangélicos relaciona a sua aproximação ou obediência a Deus com coisas que ele nunca ordenou, ou como os não cristãos colocam sua confiança em amuletos e coisas parecidas. Todos eles precisam ser confrontados com a verdade que Cristo é tudo e que o único meio de aproximar-se de Deus está em sua palavra revelada. Veja bem, amados, é por isso que mais uma vez eu enfatizo que o cristianismo histórico sempre enfatizou o valor das Escrituras, porque é através da Escritura que nós podemos aproximar de Deus seguramente, sem medo de errarmos. Tá bom? Então essa lição de hoje é muito interessante. Se você tem a revista em sua casa, eu espero que você possa também acompanhar, lê-la novamente. Se você não tem, nós podemos disponibilizá-la aqui no grupo de WhatsApp da igreja, né? Eu vou fazer isso, vou tirar uma foto e colocar aqui para vocês, tá ok? A conclusão diz assim: todos os deuses falsos nos afastam do Senhor e levam à idolatria, em vertentes diferentes. A autonomia e o misticismo pagãos assediam fortemente as pessoas e seduzem até mesmo aqueles que são cristãos a desvencilharem-se das ordens do Senhor ou buscarem alternativas de obediência e espiritualidade. Mas lembre-se, autonomia e misticismo pagão são dois ídolos que assediam os homens, afastando-os de Deus. Somente a alegria e o prazer em Cristo Jesus e as Escrituras são suficientes para a nossa espiritualidade. Aplicação: qual das duas áreas assedia mais o seu coração? A autonomia ou o misticismo? Como você pode corrigir isso? Como você pode corrigir isso em sua vida? Submeta-se à palavra de Deus. A lei de Deus é que deve reger a sua vida e não a sua própria vontade. Abandone a autonomia e busque ao Senhor. Em segundo lugar, cuidado com aquilo que procede do misticismo. Somente a palavra de Deus é regra de fé e prática para a nossa vida. Deus o abençoe, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo que estudamos a Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, dia a dia, a observarmos a nossa vida segundo os Teus preceitos, Teus mandamentos, para que possamos viver, ó Pai, no trilho da Tua Palavra. Ó Deus, para que isso nos ajude, ó Pai, contra o pecado da autonomia e, ó Deus, também contra os perigos, ó Pai, do misticismo religioso que nos rodeia. Senhor, nós continuamos orando também pela graça do Senhor para a resolução, ó Deus, desses problemas com o coronavírus e o que também isso está gerando, ó Pai, em todo o mundo, mas que apesar de todas essas circunstâncias, nós possamos olhar para o Senhor, para que nós possamos fazer como salmista, levar os nossos olhos para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Dá-nos a paz, a tranquilidade e a graça do Senhor é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe. Obrigado por você ter passado esse tempo vendo esta videoaula, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e à noite vamos transmitir o culto também. Assim que tivermos novas orientações da Secretaria Municipal de Saúde e das nossas lideranças governamentais, vamos passar para a igreja também. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo em Cristo Jesus. Amém.